O Corinthians recebeu uma ação de cobrança na justiça de um grupo, né, de empresários que estavam negociando pelo Corinthians aí, com jogador, inclusive do Felipe Bastos, lembra? Sim, o volante. Então, estão cobrando 10 milhões do Corinthians, né? Beleza, hein? 10 milhões aí. Aí mais uma pista mas aí. peraí, eu tá cobrando de alguém não significa que eu vou receber, que eu vou ganhar ação. Olha lá, Lele Mano agora, vai. Lele Mano agora, né? Manei. Entra na fila, né? Tá cobrando aí com juros e tal. Na verdade, começou com 6 milhões, né? Agora com juros, com todos esses negócios aí, vai pra 10 milhões. Olha só, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, mas o mais importante é o seguinte, o Corinthians tá a ponto de finalizar a história dele com o Tajeres lá, né? E ele fizeram uma... É o melhor pagador do Brasil. É o melhor pagador do Brasil. Empresário é que eu digo. Calma, ainda não fechou. O Tajeres não aceitou o acordo ainda. Mas vai aceitar, velho. 4 milhões de dólares à vista, né? Mais 2 milhões parcelado. Então, 4 milhões aí vai dar um pouco mais de 20 milhões de reais. À vista. E a proposta do Tajeres, acho que o Corinthians tá devendo, acho que é 30, 32, né? Eles cobram 30 e... mais 2 milhões e meio parcelado, né? O Tajeres disse que teria aceitado. Que o presidente foi até lá, né, Argentina, e conversou com o pessoal lá, e agora, parece que agora os outros estão ali comandando, né? Só falta finalizar a história. Parece que os diretores estão otimistas de que vai ter um acordo e vai ser fechado nos próximos dias, isso aí. Mas antes mesmo, Motinha, do Osmar Stabile lá e mostrar a boa fé que o Corinthians tem, vamos ver. O próprio presidente do Tajeres, diferente de outras narrativas que ele já teve, falando a respeito do Marcelo Paes, ele rasgou elogios. Ele falou, conheço o Marcelo Paes, é um cara sério. Falou, e o Corinthians contratou um baita profissional. Falou, então eu tenho certeza que agora as tratativas elas vão caminhar. E de fato, Motinha, porque é justo. O Corinthians não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação. Porque hoje em dia, quando você faz a sua obrigação, dá a impressão que é uma virtude, né? E o Corinthians pagar aí o débito que ele tem com o clube argentino não é mais que a obrigação dele. Mas tomara que pague mesmo. Pra não ficar preso nessa história de transfer ban, né, mano? Não é nem só o transfer ban, Motinha. É a decência mesmo, tá ligado? Tipo, é muito ruim você vender alguma coisa pra alguém e não receber, né? Ou então você trabalhar pra alguém e também não receber. É a mesma sensação, cara. Vamos lá pros jogadores, né? Ala e Raniel ainda continuam no DM, mas só que o pessoal tá falando que o Raniel vai ser liberado, viu, pro jogo na próxima quarta. Ele não treinou essa semana. Dúvida, Motinha. Ele não treinou essa semana porque ele tá fazendo infiltrações aí. Tá com uma lesão no tornozelo, né? Tomara que não volte também. Porque fazendo trabalho na academia, né? Estão fazendo a liga. Caio César e Yuri também, né? Contra o Coritiba, então dá tempo talvez de recuperar até lá. O Yuri e o Caio estão trabalhando também junto com o time. Já estão fazendo transição, já. Sim, transição, né? E estão aguardando na história aí, na verdade, do Lingard, né? Tá esperando aí, tá ser liberado. Hoje, apareceu hoje. Mas ele não treinou, ele tava fazendo exercício. Apareceu lá no CT. Mas ele não treinou porque a burocracia ainda tá pegando, né? Não, ele fez um treininho assim, não junto da equipe, né? O coisa mais pesado, mas ele já foi a campo e tal. Fez o treininho dele lá separado, né? Mas falta aí algumas documentações aí. Mais alguma coisa? Já foi a Pemba? E o Zacarias? Já apareceu ou não? O Zacarias estrear, viu, Quintino? Quarta-feira ele pode já ser. Grande Zacarias, hein? Eu não acredito que ele comece jogando, mas pode ser uma alternativa no segundo tempo. Porque tá lá, velho. Agora vai ter que ser testado também. Inclusive, existe uma expectativa que eu não sei também. A expectativa é a mãe da merda, né? Quando você começa a pensar muito assim, você começa a falar assim, puta, será que vai? Não sei o quê. Aí entra o cara uma tiriça, a torcida já começa a pegar no pé. Prefiro ser surpreendida do que frustrada. Mas o que é melhor, Lele? Ele já estrear e a gente ver qual é que é, ou segurar um pouco mais ali pra ele se adaptar talvez um pouco melhor pro futebol brasileiro? Não, mas de qualquer forma, mano, um jogo que ele fizer, a gente não vai, né, conseguir ter uma opinião formada, uma definição se ele é bom ou não por um jogo. Mas então, é aquela primeira impressão, também, né? A primeira impressão é embaçado. Bom, tá chegando o Zacarias, mas quem que é o Mussum, o Dedé e do Corinthians lá, mano? Quem Deixa que é eu te falar. Só mais uma história, uma história que eu esqueci de falar, que é importante, que é a história do Depay, de quanto estão os valores que o Corinthians tá devendo pra ele. Quanto já tá? Chega a 40. Nossa. 40 milhões estão devendo pro atleta? Daqui a pouco ele bônus, né? Mas a maioria... A maioria agora, hein, velho? A maioria... Meu Deus, hein? Mas não teve mais... Não teve a Supercopa? Não teve a Supercopa?
Supercopa Não, mas ganhou. os 30 já tinha sido na Supercopa. Não, os 30 os 35 tinha batido na Copa do Brasil. Não, na Supercopa. Então deve ser Tava juros, 20 e alguma pouco. coisa. Pode ser. Aí... É que quando ele ganha um título, é 4.700 a mais que ele ganha. Meu Nossa. Que O beleza, hein? Corinthians deve 40 milhões? Deve. Ah, mas Só pra ele, só pra ele. Isso aí tá tranquilo. Isso aí, se tiver que pagar depois, aí põe. Mas vai na negociar. fila. Isso Porque vai ter que negociar pra renovar Não, ou e não, pode né? colocar mais dois. Esse Lingard e o Zacarias daqui a pouco estão devendo 15, 20. Ah, sabe? aí não vem ganhando uma mas paulada, eles não vieram Mas ganhando o que o Depay não, ganha. Só Mas salário. Eu só não salário. sei onde o Santos e o Corinthians vão parar. O Santos devia dos Vai 6 parar, primeiros... vai falir. Vai falir. O Vai Santos parar. deve, dos 6 primeiros meses do Neymar, 85 milhões ao atleta. Uau. Dos primeiros 6 meses. Falaram que já passou de 100 85 agora. milhões. Mas é que tá, com relação ao Corinthians, ô Motinha, eu acho que não é querendo zoar o Santos, não, mas já fazendo a zoeira, mas é uma situação incomparável, porque, por exemplo, o Corinthians ele foi renovar o contrato do patrocínio Master, saiu de 100 para 150 fixo, velho. E com mais 50 de gatilho, dependendo do que conquistar no ano. O Santos ele não conseguia fechar o patrocínio Master, ele fechou por 30, velho. Olha a 35. diferença. Olha a 35. diferença. Então, 35. O Corinthians Dá ganhou o patrocínio 150? Master de 150, o Santos fechou com 35. Só no Master. Fora a diferença de arrecadação com bilheteria, Exato. com outros produtos. Com Gabigol e Neymar no time. Exato. Sem eles, Meu então, Deus. era 12. Então, ô Quintino, não dá pra comparar. Por mais que o Corinthians tenha uma dívida alta, mas o faturamento do Corinthians é alto. Não, é um negócio assim que você fala, puta, é absurdo. Não tô falando que não é. Mas, por exemplo, o Corinthians ele Mas é recebeu de uma bilhão, notícia né? no ano passado, Sombra. A dívida tava em 2.800. 2.800. Arrecadou 1 bilhão Não, meio. e fez um acordo com a União, Motinha, diminuiu em 600 milhões, 1.200 que tinha de dívida com a União. Então é praticamente um desconto aí de 50%, vamos arredondar. E arrecada mais de 1 bi, né? Exato, então é outra conta, velho. O Santos sim diferente. tá caindo de bico aí. O Mas Santos com veja esse bem, time é complicado, O velho. Corinthians fatura muito, só que gasta mais do que fatura. E essa queda da dívida não é em função de boa gestão. Essa Não, queda da dívida gordo. é em função de uma negociação que a Receita fez com o Corinthians, que muita gente sabe aí que no mercado ficar devendo pro governo é a melhor coisa. Sim. Pra tentar Deixa receber. acumular, Porque depois depois- renegocia. E depois Abre renegocia, menos pra gente, parcela né? em 200 vezes. Pra gente não. pra menos Pra gente nós estamos tudo ferrado. Então assim, o Corinthians fatura demais, mas tá muito longe de ter uma boa gestão. Não, mas eu não tô dizendo que é uma boa gestão. É que hoje, diante do que o Osmar Stabile tem apresentado, comparado com Augusto Melo, Andrés e Duílio, eu acredito que ele tá melhor sim. Ele tá melhor. Então o Corinthians, eu acho que bem administrado, é claro que é um processo de médio a longo prazo, porque nenhum dirigente vai fazer conta pra pagar todas as dívidas assim no curto prazo. Mas do jeito que tá indo, eu vejo um cenário muito melhor e mais promissor do que nas gestões anteriores, pelo menos nas 3 últimas. Eu quero começar falando de uma treta, né, envolvendo o Corinthians e o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza solicitou laudos, isso mesmo, tá? De João Ricardo ao Corinthians após a reprovação em exames médicos. O Fortaleza discorda do Corinthians e diz que o goleiro está apto a jogar, inclusive ele treina lá, né, no centro de treinamento do Fortaleza, no PC, tá? O Fortaleza solicitou, né, o goleiro foi reprovado, o Corinthians já havia enviado apenas um laudo, né, um agente médico externo, né, a equipe chegou, enfim, a ter ali apalavrado com o goleiro. Eu conversei com fontes no Corinthians, conversei com meu amigo Marcelo Bórcio, né, que é especialista em direito esportivo. Ele falou que o Corinthians só deve essa explicação para o Fortaleza se o Corinthians assinou um pré-contrato, tá? Depois que o Bórcio me falou isso, eu fui apurar no Corinthians, o Corinthians me alega nos bastidores, pelo que eu apurei, que não assinou um pré-contrato com o João Ricardo. E se não tem um pré-contrato, o Corinthians não deve satisfação para Fortaleza. Gerou um mal-estar, né? O Corinthians está desconfiado, inclusive né, já começa até querer caçar, né? Por que o Fortaleza está fazendo isso? Não está entendendo, né? Porque o presidente Osmar Stabile praticamente vetou essa contratação, não ia contratar um goleiro, né, com um problema ligamentar, enfim, né, no ombro, que é de um goleiro de 38 anos, tá? Enfim, o clima vai ficando cada vez mais ruim, né? No Corinthians e agora com Fortaleza também, por conta dessa questão. O Corinthians não entendeu porque que o Fortaleza quis que o presidente Osmar Stabile provasse, né, que o jogador realmente foi reprovado nos exames médicos, tá? O Jesse Lingard treina no domingo pela primeira vez com bola, junto com os jogadores, inclusive para participar de treino tático, e se o Dorival quiser, ele garante, ele já afirmou isso lá dentro do clube, que ele está pronto para estrear na quarta-feira contra o Coritiba. É claro que
Quem tem que avaliar isso é o departamento físico, a comissão técnica, tá? Ele sabe disso, ele tem certeza disso, e ele, né, é submisso em relação a isso. Mas a vontade dele já é estrear a quarta, ele acha que já está pronto, vai treinar domingo e quer estrear a quarta. Novidade no treino hoje foi o André treinando, né, realizando finalizações, né, o nosso querido Davi estava lá, e o André, ele treinou jogadas de ataque, né, em um treino específico para atacantes, né, onde tinha ali Yuri Alberto, Caio César, Pedro Raul, Guinegão, enfim, tinha os meias atacantes também, né, o Zacarias também participou, o Garro, e o André estava entre eles, né, os volantes, por exemplo, não estavam. Então ele fez um treino ali ofensivo, né, o que dá a entender que o técnico Dorival Júnior ainda pense em utilizar o André como ele foi utilizado contra o Novo Horizontino. O Corinthians se posicionou muitas vezes num 4-2-3-1 com o André do lado esquerdo aberto. E o Corinthians também atacou com linha de 3 com o André aberto do lado esquerdo, parecendo um atacante, um ponta, né? Foi melhor que o Wesley. Tô brincando, calma, gente, né? Os golpes agora do Wesley. Enfim, o André hoje treinou finalização e foi bem, então tem tudo aí para continuar jogando avançado, e o Dorival tá apostando nisso, né? Aposta no André realmente como um meia, né? Que hoje treinando, inclusive, com os atacantes. Tinha uma hora que só ficaram os atacantes e o André treinando, tá? Então é interessante passar essa visão aí para vocês do André. E o homem chega forte, hein, fiel? 33 anos, Lingard de novo, craque na área. Vamos ver os números aí em comparação com outros meias do Brasileirão. Você pode até ter visto essa imagem, mas não percebeu todos os detalhes. 33 anos, ele já fez 401 jogos em toda a sua carreira. De 401 jogos, 90 gols e 59 assistência. Das 149 participações em gols em 401 jogos, juntando tudo, clubes e seleção da Inglaterra. 0,37 para participar de um gol por jogo. O Andreas, com 30 anos, 381 jogos, 39 gols, 50 assistências. Paquetá, 28 anos, 318 jogos, 56 gols, 37 assistências. A Arias joga muito, Arias, em colombiano, 28 anos, 285 jogos, 49 gols, 57 assistências. O tanto que dá de assistência o Arias não é brincadeira. E o Gerson, 28 anos, 405 jogos, um pouco mais perto ali, na verdade ultrapassou, né, o Lingard, 40 gols, para você ter ideia, 405 jogos, o Lingard 401, e a comparação dos gols entre os dois, praticamente 50 gols a mais, 52 assistências do Gerson contra 59 do Lingard. E o que o povo está comentando aqui, pelos números, está muito bom. O que Paquetá está fazendo aí, o pessoal não perdoa o Paquetá, principalmente depois desse início aí no Varmengo. Paquetá virou usuário de drogas para ser comparado como craque, pegou pesado, hein? Jogando na Coreia, o cara só tem 90 gols, ele também não ficou tanto tempo assim na Coreia, né? O maior tempo dele foi praticamente 10 anos no Manchester United. Lingard é bom jogador onde for, o resto só saiu do Brasil para colar o selo no passaporte. Nunca ganharam nada lá fora e volta como craque não sei de quê. Ronaldo também chegou de graça na época, hein? Comparando com o Ronaldo, hein? Aí foi longe, hein? Jogador superestimado. Vamos ver então. A moral é que nenhum daí é craque. Banalizaram o termo craque. Vou ser sincero agora. Joga muito. Pra mim, esses caras aí, Paquetá, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas craque, pra mim, craque é época de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká jogava muito. Lá na frente, Adriano. Esses caras aí, Neymar, pra mim, esses aí sim foram craques. Aqui eu acho que pra craque falta muita coisa ainda, mas os números do cara são absurdos. Não pode deixar de levar em consideração todo o currículo dele, os times que ele passou. Você acha que pode dar muito certo no Coringão? Deixa aí nos comentários. Já que o papo é Lingard, e claro, jogou junto com Memphis Depay, se liga, Memphis jogando com Lingard pelo Manchester United. Saiu agora há pouco, 26 minutos, essa notícia lá do meu timão, nota no SofaScore, 6,73 lá no Manchester, 31 jogos, 12 como titular, 3 gols, um deles com assistência de Lingard. 1,9 dribles certos por jogo,
58% de eficiência nos dribles, 2,3 finalizações por jogo, 0,8 no gol, 0,7 passes decisivos, 4,2 duelos ganhos por jogo, 1,4 faltas sofridas. Na minha opinião, acho que eles nem jogaram tanto juntos assim, né? Não sei como que era na época. E o Memphis também ficou muito tempo no Manchester. Se eu não me engano, Fiel, não sei se foi algo em torno de 1, 2 anos. Alguém que souber já comenta aí pra gente. Ó, para o Brasil tá ótimo. Tem gente que acha que o Luciano do São Paulo é craque. Aí eu concordo, hein? São Paulo se contentar com o Luciano. Média de jogador médio, jogou nada no United, concordo, para mim Memphis não jogou nada no Manchester United, eu já estou tendo premonições aqui, cara. E aí, será que é boa, é ruim? Lingard com números bem melhores que o Memphis, claro, 10 anos no United, né? Mas claro que o do Memphis poderia ter sido muito melhor, essa dupla vai dar certo. Pessoal aí tá empolgado, Memphis não jogou nenhuma no United. Você acredita que pode ser uma dupla, uma boa dupla no Coringão? Eles que fazem características parecidas atualmente dentro de campo, muitos falando que o Lingard pode atuar ali e Memphis Depay ser um pouco mais centroavante, sendo que eles jogam praticamente na mesma posição, mas e aí? Quem é que sai do time? Garro vai sair, Yuri Alberto vai sair, deixar o Lingard ali mais pela beirada, Memphis mais centralizado? Dorival tem uma dor de cabeça boa. Eu acredito que pode dar muito certo. Que Deus me ouça e não seja mais um coronado, hein, Fiel? Deixa aí nos comentários